Sabe aquela sensação de abrir um software novo e não fazer a menor ideia por onde começar? É como chegar numa festa onde você não conhece ninguém, a música está tocando, as pessoas estão conversando animadas e você fica parado perto da mesa de frios, fingindo que está analisando o cardápio com muito interesse. Pois é, conectar o Lazarus a um banco de dados pode parecer exatamente isso. Uma festa barulhenta onde você não foi apresentado para ninguém e não sabe nem para qual canto olhar. Mas calma, porque hoje a gente vai mudar isso de uma vez. Menos de 20 minutos é tudo que você precisa. E eu tô aqui para te guiar sem enrolação e sem aquela cara de professor que parece que está fazendo um favor enorme só por abrir a boca. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve e o mais importante, compartilha com alguém que precisa saber disso. Isso faz uma diferença enorme para o canal. E se você está chegando agora, bem-vindo. Aqui a gente fala de tudo sem enrolação, sem aquele papo chato de especialista que parece estar sofrendo enquanto explica. A gente aprende junto e ainda dá umas risadas no processo, porque a vida é curta demais para assistir vídeos sem graça. Agora volta comigo porque o assunto está quente e ainda tem muita coisa boa pela frente. Então, antes de meter a mão na massa, vamos entender o que é o Lazarus para quem está chegando agora sem nenhum contexto. Lazarus é uma IDE de desenvolvimento gratuita e de código aberto baseada na linguagem Object Pascal. Sim, Pascal. Aquela que o seu professor de lógica de programação mencionou uma vez no início do semestre e você achou que nunca mais ia ouvir falar. Mas não se engane, porque o Lazarus não é aquele negócio antigo e empoeirado que parece rodar num computador com Windows 95 e monitor de tubo. Ele é moderno, eficiente, multiplataforma, e tem uma capacidade absurda de se conectar a bancos de dados de formas que deixam muita gente de queixo caído, inclusive gente que trabalha com tecnologia há anos. A primeira coisa que você precisa fazer é garantir que o Lazarus está instalado na sua máquina e que você tem acesso a algum banco de dados. Para esse guia, a gente vai usar o SQLite, porque ele é simples, leve e não precisa de nenhum servidor rodando em paralelo. Ele funciona como aquela marmita que você leva para o trabalho. Tudo embalado, compacto e pronto, sem precisar de fogão, micro-ondas ou cozinheiro terceirizado. O SQLite guarda tudo num arquivo só, o que facilita demais na hora de testar e aprender. Sem configuração de servidor, sem precisar criar usuário e senha, sem aquela sequência interminável de telas que parece que você precisa de uma carteirinha especial só para ter permissão de continuar. Com o Lazarus aberto, você vai criar um projeto novo, um formulário simples mesmo. Não precisa ser nada bonito agora, não. O visual a gente cuida depois. Pensa assim, antes de colocar lustre e quadro na parede, você precisa garantir que a fiação está funcionando e que a luz acende quando você aperta o interruptor, né? Então, o foco aqui é a conexão, a estrutura, a lógica. No painel de componentes do Lazarus, você vai encontrar uma aba chamada SQLDB. Essa aba é a estrela do show hoje. Dentro dela tem uma coleção de componentes de banco de dados que fazem o trabalho pesado por você, como um assistente fiel que organiza tudo enquanto você está tomando um café e fingindo que já sabia de tudo isso desde sempre. O componente principal que você vai arrastar para o formulário é o SQLite Tree Connection. Esse camarada é o responsável por estabelecer a ponte entre o seu programa e o arquivo de banco de dados SQLite. Depois dele, você vai adicionar um TSQL Transaction, que gerencia as transações, e um TSQL Query, que vai executar os comandos SQL de verdade. Pensa nesses três como uma equipe de reforma. O TSQLite Tree Connection é o engenheiro que assina os papéis e autoriza tudo. O TSQL Transaction é o mestre de obras que garante que nada vai por água abaixo no meio do serviço. E o TSQL Query é o operário que bota a mão na massa e faz o trabalho acontecer de verdade, telha por telha, até a obra ficar de pé. Agora vem a parte que muita gente trava: configurar as propriedades dos componentes. No TSQLite Tree Connection, você vai definir a propriedade Database Name com o caminho para o seu arquivo de banco de dados. Pode ser algo bem simples, tipo meu banco.db, salvo direto na pasta do projeto. Depois, você vai linkar o TSQL Transaction ao TSQLite Tree Connection pela propriedade Database e, em seguida, linka o TSQL Query ao TSQL Transaction pela propriedade Transaction. É como montar a corrente humana de uma gincana escolar.
cada participante segura na mão do próximo e quando o último dá o sinal, toda a corrente puxa junto no mesmo ritmo e na mesma direção. Uma vez que essa cadeia estiver montada corretamente, você está a um passo de fazer o banco de dados trabalhar para você. Com tudo estruturado, você vai colocar um botão simples no formulário, um T-button básico mesmo, e no evento OnClick vai escrever o código de conexão. É ali que a magia acontece de verdade. Você chama o método Open do TSQL83 Connection para abrir a conexão, define o texto SQL no TSQL Query com uma consulta simples, tipo um select para buscar os dados, e depois chama o método Open do TSQL Query também. Se tudo tiver configurado direitinho, o banco de dados vai responder numa velocidade que parece que ele estava te esperando ligar há muito tempo, tipo aquele amigo que atende no primeiro toque porque estava com o celular na mão desde o exato momento em que você pensou em discar. Um detalhe importante que muita gente ignora e depois passa horas quebrando a cabeça. Você precisa ter o driver do SQLite 3 disponível para o Lazarus usar. Se você instalou o Lazarus na configuração padrão mais recente, é bem possível que o suporte já venha incluso. Mas caso não venha, você vai em Packages no menu principal, localiza o pacote SQLite 3, instala, recompila a IDE e está pronto. Esse passo parece burocracia de cartório municipal numa segunda-feira de chuva, mas é rápido e você só precisa fazer uma vez na vida. Depois disso, o componente TSQLite 3 Connection vai aparecer na sua paleta de componentes e ficar disponível para sempre, pronto para ser usado toda vez que você abrir um projeto novo e precisar de banco de dados. Para visualizar os dados de um jeito mais elegante, você pode adicionar um TDB Grid ao formulário. O TDB Grid é a tabela visual que mostra os registros direto na tela, em linhas e colunas. Para ligar ele ao banco, você vai usar um componente chamado TData Source, que funciona como o tradutor entre o banco e a interface visual. Você conecta o TData Source ao TSQL Query e depois conecta o TDB Grid ao TData Source. Quando a conexão for aberta e a consulta executada, os dados aparecem na grade automaticamente, como um aquário que se enche de peixes sem você precisar pescar um por um. Essa visualização transforma o seu projeto de um código frio numa aplicação que você consegue mostrar para alguém com orgulho. E é exatamente isso, meu amigo. Você acabou de aprender a conectar o Lazarus a um banco de dados em menos de 20 minutos, sem tutoriais em inglês que parecem ter sido traduzidos por um robô com preguiça e sem precisar de um doutorado para entender o que está acontecendo. O Lazarus é muito mais acessível do que a reputação dele sugere, e a conexão com o banco de dados é uma das partes mais poderosas que ele oferece. Agora você tem a base para construir aplicações reais, que resolvem problemas reais para pessoas de carne e osso. O próximo passo é explorar, testar, errar, corrigir e ir ficando cada vez mais confortável com esse ambiente maravilhoso que o Lazarus oferece. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.